Ora viva, desde já sinta-se cumprimentado pela simpatia criada por si mesmo, aonde quer que esteja. Está no ar a tela informativa, o essencial de atualidade local na PAC TV. Vamos à síntese informativa. Celebrou-se no domingo último, 25 de abril, o Dia Mundial de Luta contra a Malária. A subida de casos da malária preocupa os serviços distritais da saúde em Nacala. Celebrou-se neste domingo 25 de abril o Dia Mundial da Luta contra a Malária. Em Nacala, Porto, as efemérides do dia decorreram no anfiteatro do Instituto de Ciência de Saúde de Nacala, Porto, onde esteve o governo do distrito, representado pelo secretário permanente Alia Tinani, organizações religiosas e não governamentais, ativistas e líderes comunitários no número recomendado segundo as regras de prevenção do Covid-19. Na ocasião, em mensagem do dia, o governo de Nacala manifesta preocupação pelo facto de as maiores vítimas da malária serem crianças menores, tornando a doença um problema social e econômico, e pretende aumentar a sensibilização nas escolas e bairros às medidas de prevenção, convidando a todos na luta contra a malária. Será uma oportunidade de reforçar as mensagens sobre a prevenção da malária em seguimento da campanha de comunicação da prevenção da malária e do uso correto, consistente das redes hospitaleiras para a prevenção da malária, pulverização intradomiciliária como forma de privação à campanha de pulverização de vacina. A comemoração desta visa reforçar as ações em curso para a prevenção e combate à malária, bem como aumentar o conhecimento sobre a medida de prevenção dessa doença. A cidadã Madalena Abdala, parteira tradicional da comunidade de Mahelene, também presente na cerimônia do dia, cismática com o aumento dos casos da malária na sua zona, deixa algumas recomendações do bom uso da rede mosquiteira. Además, primeiro andar ante como nanta seto ora mpaka taseto ora ninapofuma hospitali mwe washira dalfana na kwa na sala mwe akina rupati mwe akina kiatinye ambulance ya kemo tarbiya seta mwe wani kina tukula redule como ishadiki wa mtu chini kuira kepeo anakura kuntu katera kwa kama nyingine kantu kazera bali kintu katera tokotana kundesha kueleka zaidi kungilaka sana ni kama ni mwe Como se diz, a luta contra a malária precisa de todos nós. Os desafios são muitos. Os desafios são muitos porque primeiro temos que trazer a este membro da comunidade a mudar o seu comportamento. E ele traz consigo vários comportamentos a níveis naturais e culturais. Então, tudo isto para ser mais. E nós estamos a verificar que cada vez mais estamos a ganhar espaço. As pessoas já estão a apanhar aquilo que é a mensagem principal. Então há um crescimento, há uma mudança. A população está a mudar um bocado, né? Não podemos sair rápido assim que alcancemos aquilo que é o objetivo principal, que é zero malária. Beatriz Ricardo, responsável do programa da malária, ao nível dos serviços distritais da saúde, mulher e ação social de Nacala, sustenta que no primeiro trimestre do ano 2021 registrou-se uma redução de 48% dos casos, mas devido às chuvas registra-se uma subida dos casos desde o princípio de abril, o que preocupa aos serviços. No primeiro trimestre deste ano 2021, em relação à malária, tivemos uma boa redução, estamos a falar de redução em 48%. Então é bom para nós, mas com as chuvas que podemos verificar durante este primeiro trimestre, temos a dizer que estamos a registrar uma subida de casos no mês de abril. Nós fazemos a monitoria semanal dos casos e notamos que há uma grande subida dos casos. Acreditamos que é devido a essas chuvas, há muitas águas acumuladas nos bairros, e isso propicia a produção de mosquito e automaticamente o aumento do número de casos. Por seu lado, Alia Tinani, secretário permanente do distrito de Nacala, Porto, exorta a todos na luta contra a malária e apela para o bom uso da rede mosquiteira.
Nós que queríamos apelar a toda a população no sentido de usar a rede mosquiteira para dormir dentro dela. Não leve a rede mosquiteira para pesca, para a vedação das fruteiras, para fazer de quinia, aquilo que chamamos de rede, para de fato tirarmos o camarão. Vamos levar a rede mosquiteira para de fato cobrirmos a mamã, cobrirmos o papá, cobrimos a criança, de fato, para poder prevenirmos com a malária. Para o presente ano, celebra-se o Dia Mundial da Malária sob lema Zero Malária, estabeleça o limite na luta contra a malária. Empreendedorismo em Nacala, jovens apostam na fábrica de produção da ração para cães de todas as idades. A Vet Service é uma empresa especializada à venda da ração para cachorros e assistência veterinária, sediada em Nacala Porto. De lá para cá, devido à necessidade, a empresa vinha enfrentando alto custo e escassez da ração canina importada, e para atender e satisfazer aos seus clientes, surge a ideia empreendedora apostando na produção da ração para cães de todas as idades através da matéria-prima local. Hoje, a Vet Service é mais do que uma fábrica de ração e proprietária da marca Fisa Rações, que futuramente passará a produzir ração para peixe. A nossa equipa de reportagem teve o privilégio de visitar a fábrica e acompanhou como tudo funciona, desde a mistura, processamento, secagem até o produto final, com a explicação do Hitler Mateus, técnico de produção da fábrica. Nós realizamos uma mistura deste lado. Depois da mistura da matéria-prima, colocamos no motor da alimentação. O motor da alimentação vai cair para a cavidade de cozimento. Da cavidade de cozimento é onde já temos a ração minimamente pronta. Porque depois de sair a ração, fizemos um pequeno processo, colocamos na secadora. Na secadora depois já temos uma ração já pronta para ensacar e remeter ao mercado. Filomeno dos Santos, cofundador da Vet Service, explica como surge a ideia empreendedora e recomenda a apreciação dos produtos e serviços da Vet Service. A ideia de produzir ração a nível local surge pela necessidade que a Vet Service vinha tendo com os clientes. Os clientes reclamavam o preço caro, o preço alto da ração e escassez da ração em alguma época do ano. E daí surgiu a ideia de implementarmos aqui a produção de ração a nível local com o uso de matéria local. E qual tem sido a procura? Há muita procura da nossa ração. E neste momento estamos a produzir a ração para cães de todas as idades, nos cães. E a posterior vamos também produzir a ração de peixes. Como o governo incentiva a produção de tilápia de água doce para as zonas de interior, não só nas zonas de interior, também na zona costeira. Então a Vet Service está também apostada a produzir a ração de peixes para a espécie de tilápia. E onde adquirir a ração produzida pela Vet Service? Sim, a nível do distrito de Nacala, estamos com uma loja, ali na loja da Vet Service na cidade alta, ao pé do Standard Bank. E em Nampula temos alguns revendedores, como é o caso da Vet Agro, que está localizada na Faina, e poderá se localizar também brevemente nos supermercados de Nacala Porto. E pretendemos ser uma referência na produção de ração, a nível local, a nível provincial e a nível nacional. E quem sabe lá, Nacala exportar ração canina e de peixes para outras regiões da África e do mundo. Tem alguma recomendação? Eu só recomendo a todos os criadores de animais que contactem a Vet Service, não só para a ração, mas também para outros cuidados dos animais. O presidente do Conselho Municipal de Nampula, Paulo Van Halen, visitou algumas artérias da cidade de Nacala Porto. O presidente do Conselho Municipal de Nampula, Paulo Van Halen, esteve presente em Nacala Porto nesta terça-feira, 27 de abril, para fazer a recepção de uma máquina bulldozer, bem como a visita de algumas artérias do Conselho Autárquico de Nacala, acompanhado pelo seu homólogo, edil da Zona Econômica Especial de Nacala, Raul Novinti, onde visitaram a maior estrada do Kwanza de 7 km
passando pelos bairros de Ontupaia, dos quais 3 km estão em franco perfeccionamento. Em seguida, visitaram as instalações da AGS, onde no 20 apresentou uma máquina reformista que tem a capacidade de colocar 2 km de asfalto em cada 1 hora do tempo, o que significa pode asfaltar 6 km por dia. Na ocasião, Raul Novinte teceu as seguintes recomendações. Essa máquina custou 20 milhões de meticais. Nós entendemos que o pavé é para os peões, os pedestres, não para carro. Por isso temos a estrada, por exemplo, que sai da Cidade Alta para o Hospital Geral de Nacala. Toda ela está estracada, mas é um pavê que foi posto já há 5 ou 3 anos, 5 anos se não me engano. Então nós queremos colocar o asfalto, porque entendemos que o asfalto ele se coordena com, portanto, os pneus. Daí nós temos a previsão de asfaltarmos as nossas ruas, mesmo aquelas que são asfaltadas lá na Baixa, vamos recelar, vamos pôr novos tapetes. E também pensamos a estrada que sai da Cidade Alta para o Hospital Geral, merece, porque ali passam os nossos munícipes, portanto, para doentes, não dá carregar daquelas formas com todos os saltos. Então, este ano vamos também, se tudo correr bem, asfaltar aquela estrada ali. Vamos fazer os arranjos que precisam e depois passamos o tapete com esta máquina. Mas também não é só uma máquina para Nacala, é uma máquina que pode ajudar a província, que pode ajudar as cidades, né, em outras cidades, por exemplo, Nampula, Angoche, Chiuri, Malema, Monapo, Ilha de Moçambique, Mussuril, são lugares onde a máquina pode ser usada. Nacala Velha, para asfaltarmos as nossas estradas. Então, é uma nossa máquina. Em seguida, o presidente do Conselho Municipal de Nampula, Paulo Van Hanle, que se fazia acompanhar de grande parte dos seus vereadores e equipa técnica, dirigiram-se ao porto de Nacala para a recepção de uma máquina bulldozer com especificações de padrão aceitáveis para asfaltar grande parte das ruas da cidade capital nortenha do país. No âmbito das medidas emanadas pelo chefe do Estado moçambicano, o recolher obrigatório entre 22 horas às 4 horas, em vigor em Maputo e capitais provinciais, passou também a ser observado na cidade de Nacala no início desta terça-feira, 27 de abril do ano em curso. Avaliada a situação epidemiológica, os riscos e a consolidação dos ganhos, devidamente aconselhados pela Comissão, o Governo e outros intervenientes, decidiu-se manter as medidas do Decreto 17/21 de abril, no que tange o recolher obrigatório entre 22 horas e as 4 horas, em vigor em Maputo e capitais provinciais, passou a ser observado também na Zona Econômica Especial de Nacala. Já sabe do recolho obrigatório a partir das 22 horas que Nacala também está incluso? Sim, já sei. Sim, já então, trabalha até que horas, seu taxista? 19 horas. 19 horas. Então, como é que vai ser? O Manuel trabalha à noite, como é que isso não vai interferir negativamente no seu trabalho? Provavelmente. Ali não vai interferir. Assim já estou alargado, já vou lá. Tenho que cumprir mesmo. Ok. A partir das 22 horas, já estou em casa. A Polícia da República de Moçambique em Nacala faz um balanço positivo do primeiro dia do recolher obrigatório, que culminou com a interpelação de 40 cidadãos fora do horário de circulação, dentre os quais 23 automobilistas, 12 peões, 3 ciclistas e 2 motociclistas, como sustenta Hermenegilda Jacobo, porta-voz da PRM em Nacala. A Polícia da República de Moçambique, ao nível do distrito de Nacala Porto, faz um balanço positivo do primeiro dia do recolher obrigatório aqui no distrito. A Polícia da República de Moçambique já estava acautelada, dizer que estávamos e estamos preparados em forças e meios para fazer face a esta situação. Dizer também que ontem teve lugar o trabalho de recolha obrigatória, que contou com
a estrita colaboração da Polícia Municipal e do INAI. A Polícia da República de Moçambique esteve espalhada pelas artérias da cidade, bairros e praias, fazendo o trabalho de vigilância das medidas de prevenção ao Covid-19 e do recolher obrigatório. Dizer que o trabalho decorreu sem sobressaltos, pois embora tivemos alguns casos, foram recolhidos alguns cidadãos, em número de 40 cidadãos. Estes indivíduos foram conduzidos e retidos às nossas dependências policiais, que às 4 horas, após uma palestra, foram restituídos à sua liberdade. A Polícia da República de Moçambique vem, por este meio, apelar aos munícipes da cidade de Nacala Porto que cumpram com o decreto 24/2021, de 26 de abril. Entramos com uma nova fase do recolher obrigatório. É preciso que cada município seja responsável, mentalize que esta recolha veio para ficar por alguns dias e que, para o bem comum, temos todos que cumprir. Está tudo dito na tela informativa, onde lhe trazemos o essencial de atualidade local na PACO TV. Os maiores vencedores não são os que nunca erraram, mas sim os que nunca aceitaram os seus erros como um fracasso. E com essas palavras, marcamos ponto final à presente edição da tela informativa. Para hoje é tudo, fique bem, até lá!